5, ao último mandamento, o 10º mandamento, encontra-se especificamente num texto de capítulo 5 de Deuteronômio. Nós vamos ler primeiramente o verso 6, como temos feito sempre, e depois nós leremos o verso 20. Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler, no primeiro momento, o verso 6, e logo em seguida nós leremos o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Agora, no versículo 20 diz: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Santo Senhor nosso, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quando agora nos assentamos para ouvir a Tua voz, clamamos ao Senhor que, por misericórdia, o Senhor fale conosco. O Senhor nos ajude a compreender a glória da Tua lei, revelando nela a glória do Evangelho de Cristo. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Importante percebermos, irmãos, quando nós estamos lidando com os mandamentos, e esse é o último mandamento da segunda tábua, lembrando que a primeira tábua da lei, ela diz respeito a não amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, os 4 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus. E os 6 últimos mandamentos, que começa com honra teu pai e tua mãe, e termina não cobiçarás, é a segunda tábua da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A questão e o ponto central desse mandamento, não é? Ele não pode ser confundido com aquilo que já foi ensinado nos mandamentos específicos, como, por exemplo, não furtarás e não adulterarás. Porque o texto diz, não cobiçarás a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo, nem aquilo que ele possui. Nada que é do teu próximo. Então, há um aspecto específico aqui e há um aspecto mais abrangente. O aspecto específico é por que não cobiçar a casa do meu próximo se o mandamento diz não furtarás, está claramente manifestado no texto. Logo, se eu tenho que não furtar, logo eu não posso cobiçar aquilo que é do próximo. Eu tenho que respeitar o que é do outro. Entretanto, por que então se repete essa informação? Ora, também, quando o texto diz lá, não adulterarás, também o mandamento diz, não cobiçarás a mulher do próximo. O mandamento diz, não furtarás, aqui diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ora, se esses mandamentos se confundem, qual é a distinção exata entre esses mandamentos anteriores e o 10º mandamento especificamente? É importante nós fazermos uma distinção. A Igreja Católica, por exemplo, ela divide esse mandamento em 2 partes para poder unir o primeiro e o segundo mandamento num único mandamento, para poder diminuir a força da idolatria. Eles colocam o primeiro e o segundo mandamento como sendo o único mandamento e pegam o 10º mandamento e divide em 2 partes. Aqui o mandamento é um só, especificamente um só. Não cobiçarás. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui não é simplesmente o tirar aquilo que pertence ao outro. O escopo do mandamento é: eu devo estar satisfeito com tudo aquilo que Deus me deu. Eu preciso lutar contra o descontentamento. Ora, eu não estou contente com a casa que tu me deste, eu não estou contente com a esposa que tu me deste, então eu passo agora a desejar aquilo que eu não tenho, porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não estou satisfeito com a parte que Deus
me concedeu no caminho. Eu não tenho aqui, não é, claramente o entendimento bíblico de que tudo que eu tenho é dado por Deus e precisa especificamente estabelecer um padrão de satisfação. Qual o grande problema aqui no texto, irmãos? Porque você vai perceber o seguinte: se eu estou insatisfeito com a minha casa, e eu desejo a casa do outro porque eu estou insatisfeito, a insatisfação não será resolvida tendo a casa do outro. Não há limite para esse sentimento. A mesma coisa quando você diz assim: eu estou insatisfeito com a minha esposa, aí o indivíduo larga a esposa para casar com outra mulher, você vai perceber que, de modo geral, esses homens eles vivem continuamente na prática do adultério. Porque a satisfação dele não está no outro. O problema dele não é a casa que ele não tem, o problema dele não é a esposa que ele gostaria de ter, o problema dele é que ele é insatisfeito com tudo que Deus deu a ele. Ele não tem satisfação naquilo que Deus deu a ele, na porção que Deus entregou a ele. E o que é que isso produz, de fato, no coração do homem, irmãos? Produz, de fato, uma prática de dependência daquilo que preenche ou ele imagina que pode preencher o coração. Então, isso mexe um pouco com a própria estrutura do ser de Deus. Eu estou cada vez mais convencido que o primeiro mandamento, quando diz não terás outros deuses diante de mim, ele de fato, ele não é apenas o primeiro mandamento no sentido de a quem adorar, mas o princípio que Paulo estabelece em Romanos. Quando Deus não é adorado e alguma coisa é adorado no lugar do Criador, todas as minhas outras emoções ou áreas da vida, elas são desordenadas, porque eu amo alguém acima de Deus. E quando eu amo alguém acima de Deus, a desordem da minha alma é manifestada. Somente quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, todos os outros sentimentos da minha vida são colocados em ordem. Porque a minha satisfação não está na casa, nem na mulher, nem naquilo que eu tenho, nem no trabalho. A minha satisfação está em Deus. Eu estou pleno dele. Isso fere com o próprio ser de Deus. Ora, o texto diz, não terás outros deuses. Eu preciso conhecer a Deus. O catecismo vai dizer abertamente que esse é o ponto central. Eu tenho de conhecer a Deus. Quem é Deus? O que é Deus? O catecismo começa dizendo Deus é espírito. Aí tem todos os atributos, mas o central ele é espírito. Charnock, um puritano, disse, se ele não for espírito, ele não pode ser triuno. Se ele não for espírito, ele não pode ser onipresente. É da natureza dele, ele tem de ser espírito. Marta e Maria disseram para Cristo, o Deus encarnado, se o Senhor estivesse aqui. Porque o homem em corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele é espírito. E como Deus nos fez? Ele nos fez alma vivente. Perceba como as coisas são feitas. Porque somente Deus nos fez de tal maneira que somente Ele satisfaz a alma. Ele não nos fez para a matéria satisfazer a nossa alma. É por isso que sempre você vai entrar no vício, porque quando você vai se satisfazer com a matéria, nunca tem limite. Você nunca vê um site, você nunca para ver pornografia, um único site, uma única mulher, você fica trocando de um para o outro, por uma questão simples. Porque não é aquilo que satisfaz, é a insatisfação leva você a buscar um após o outro, porque você quer preencher a sua alma. Não funciona. Só Deus pode preencher a minha alma.
Porque ele é espírito. É por isso que o indivíduo trabalha feito um condenado, porque ele acha que ele precisa de muita coisa. E ele trabalha. A vida dele é isso. Ele não tem tempo para nada na vida. E ele diz assim: é porque meu filho precisa fazer um curso de inglês, precisa de alemão, meu filho precisa fazer isso, precisa se preparar. E aí eu vou enchendo ele de muitas necessidades para que eu possa preencher o meu Deus. A insatisfação. Eu uso um argumento para ajudar. Mas na realidade não é para ajudar. É para mim mesmo. Preciso disso. Como que a insatisfação leva a terríveis pecados, irmãos? A morte, por exemplo, o assassinato. Eu lembro então quando os irmãos descontentes de José escutam da boca de José o sonho que ele teve. E Deus então dividiu a sorte assim, José seria grande no meio dos irmãos. Porque foi Deus que escolheu assim. Porque eles se revoltam com a escolha de Deus. Porque eles não aceitam o que Deus fez. Eles não querem ficar por baixo. Eles então vão matar. Você percebe então que o assassinato ou planejar a morte é um mandamento quebrado, não matarás. Mas a causa é a insatisfação. Eu não aceitei a parte que me coube no acordo. Deus me deu essa parte. Eu queria a do meu irmão. É um texto que falava muito simplesmente para mim, mas até eu conhecer um pouco do meu coração, da minha miséria. Ele fala diferente para mim hoje. Aquele texto que diz assim, quando ele fala acerca de como eu devo lidar com o irmão que sofre, o irmão que está alegre. Eu devo me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Parece tão bobo isso. Mas não tem coisa mais difícil na vida do que isso. Eu choro com a alegria do meu irmão e me alegro com a miséria dele. Essa é a forma natural do meu coração. Isso não é simples assim. Eu vou me alegrar com quem se alegra. Sabe quando eu faço isso? Quando a minha satisfação é Deus. Então o sucesso do meu irmão é a minha alegria. E o sofrimento dele é a minha dor. Porque eu não me satisfaço com a miséria do outro e com o sofrimento do outro. Tudo começa com a nossa insatisfação. E veja como funciona, irmãos, na prática. Porque isso leva a áreas terríveis na vida, porque isso leva a consequências gravíssimas na vida. Não é? O mandamento do Senhor, ele não é explicitamente algo que lida apenas com as questões externas, ele lida com as nossas motivações mais profundas. Eu lembro de Paulo, quando fala sobre a sua luta contra o pecado, lá em Romanos, no capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Veja as palavras de Paulo. Romanos, capítulo 7. O apóstolo Paulo diz assim, veja, no verso 7 em diante, ele diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não
cobiçarás. Você percebe que ele poderia pegar outro pecado, ele pega exatamente aquele que lida com as motivações. Ora, se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não teria conhecido. Não é que eu não teria praticado, eu não teria conhecimento. Não cobiçarás. A lei diz, porque essa é a base de tudo. Não terás outros deuses diante de mim. Porque se eu tiver outro Deus diante de mim, eu serei insatisfeito. Não terás outros deuses diante de mim. Porque se eu tiver outro Deus diante de mim, não haverá plenitude no meu coração. Eu vou desejar o que é do outro. Eu vou buscar o que pertence ao outro. Ad infinitum, nunca eu terei plena satisfação em tudo aquilo que Deus me tem dado. Interessante. Eu passo então, se Deus não é a satisfação da minha alma, e nós vamos falar isso um pouco mais adiante, acontece algo interessante dentro de mim. Eu vou buscar mais do que aquilo que Deus me deu. Eu vou querer mais do que aquilo que Deus me deu. Interessante. O julgamento corrupto que nós fazemos acerca do que eu deveria receber e do que o outro deveria receber é estranho. Isso se revela em coisas simples, por exemplo, colegas de sala de aula. Não é? Eu lembro na época de seminário, uma das coisas mais vexatórias que eu já vi na minha vida. Um colega chegou para o professor na sala de aula e disse: eu tirei tanto nesse trabalho, fulano de tal, que é bem pior do que eu, tirou nota maior. Como é que pode, pastor? Nós não sabíamos o que fazer na sala. Inacreditável um colega fazer isso. Mas isso é tão natural aqui dentro. Nem todos vão falar, mas é tão natural aqui dentro. Eu merecia mais do que ele. Lembro-me quando em Teresina eu cheguei e fui me candidatar a 10 lugares no mestrado em linguística que tinha. E eu era o único concorrente do grupo que não era da área de letras, minha área de teologia. Eu lembro muito bem disso, que quando passei na seleção do mestrado, que eu entrei no mestrado em linguística na Federal, eu lembro muito bem que um dia a professora descobriu que era crente, era pastor, e ela pediu para eu orar na sala. Era coisa mística, estranha, né? Eu falei: eu vou orar. Eu oro sim, eu vou orar. Eu levantei: eu vou orar. E a minha oração foi exatamente assim: disse: Senhor, quando eu me deparo com gente tão capaz aqui, gente tão boa, que eu tenho conhecido durante essa caminhada, e tenho visto como essas pessoas são tão capazes, Senhor, e eu estou tão longe delas, de conhecimento na área, e vejo o que o Senhor fez comigo, me deu a graça de estar no meio deles. Mas a vida é assim, Senhor. Nós não ganhamos aquilo que achamos que merecemos. Nem sempre os melhores estarão nos melhores lugares, mas aquele que o Senhor quiser usar. Há quantas pessoas melhores do que nós, em lugares tão inferiores ao nosso. Te dou graças, Senhor, porque apesar da minha incapacidade e da diferença dessas pessoas aqui, eu te agradeço, porque o Senhor foi bondoso e misericordioso para comigo. Foi interessante que quando eu terminou a oração, e vieram alguns falar comigo, dizendo: a vida é assim mesmo, não é interessante isso? Eu falei: a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Essa foi a sorte que Deus me deu.
Essa foi a porção que Ele me concedeu. Porque se eu não penso assim, eu vou pensar, foi a força do meu braço que me deu isso. Foi a minha inteligência que me deu condições para isso. Eu tinha plena certeza, no decorrer das aulas, eu sabia a distância que eu era daquelas pessoas. Eu lembro que professores de inglês, que não passaram na prova de inglês, e que depois, no outro ano, entraram no mestrado e pagaram algumas matérias conosco, com a turma que estava terminando, e eu via a capacidade deles aí, que me impressionava ainda mais. Como eram homens capazes. Onde está a satisfação do exato do meu coração? Por que nós nos indignamos com aqueles que vão mais longe do que nós? Por que a causa do Evangelho não é superior do que a minha causa? Por que ver o nome do Senhor exaltado não é tão bom quanto ver o meu nome exaltado? Porque a satisfação do nosso coração está na glória, está no poder, não está em Deus. Nós vamos ser exaltados, nós vamos glorificar a Deus na situação que Ele nos colocar. Eu lembro então ainda mais um pouco, que de maneira muito clara e muito própria, irmãos, nós vamos pecar contra a providência de Deus, dizendo, eu governaria o mundo diferentemente de Deus. Deus dividiu as coisas diferentemente. Eu não aceito a maneira como Deus fez o mundo e como Ele governa o mundo. Você percebe que o que se chama de justiça social, na realidade é descontentamento. A pessoa trabalha numa empresa, um professor trabalha numa escola particular. Aí o dono da escola vai fazer uma viagem para a Europa e ele está trabalhando, ele diz, eu trabalhando aqui para o dono da escola viajar. Parece uma justiça, que homem justo. Não, é descontentamento. Eu não estou satisfeito com o que o Senhor me deu. Aí eu vou invadir a propriedade, eu vou tomar a casa do outro. É nem roubar, agora é invadir. Nós vivemos num mundo assim. E eles tentam camuflar o descontentamento com a palavra justiça. Não, eles estão dizendo, eu sou mais justo do que Deus. Se eu fosse Deus, eu não dava isso para ele. Eu dava isso para todo mundo, é nada. Porque nos países comunistas, socialistas, é só um grupo que é rico. O que eles conseguem destruir muito bem com todo mundo é a miséria. É bem dividida mesmo. Quantidade de arroz, de feijão, papel higiênico, contado para cada um. Nós vivemos aqui uns dias intrigantes. Eu entrei numa fila que já foi extraordinária, demorou só 1 hora, eu já estava me sentindo o máximo. Tinha gente que passava 24 horas, eu passei 1 hora na fila. E quando eu cheguei para abastecer o carro, ele disse só R$100. Eu disse, é a Venezuela? Onde é isso aqui? Onde eu estou? Esse é o Brasil ou a Venezuela? Acho que eu estou no país errado. Não pode, o dono do posto falou, é só 100. Essa é a distribuição, é só 50. É só 100. É só 30. É só 2 quilos, é só 3 quilos. Porque nós somos justos. E nós damos o que é justo para cada um. E é tudo igualzinho. Eu não aceito o governo de Deus, que para uns dá muito e outros menos. Eu não aceito o governo de Deus. Isso é o descontentamento no coração, e que se veste de bandeira vermelha, e que se veste de poder, e que se veste de força e de justiça social. Isso é o que nós estamos vendo com os nossos olhos. E quantos crentes vestindo a camisa Lula livre,
que significa tanta coisa. Que significa tanta coisa. Vivemos num país, numa sociedade, onde o descontentamento com Deus diz assim: nós somos mais justos que Ele. Nem mesmo a justiça que foi estabelecida num tribunal nos serve. Nós somos a justiça. Nós vamos distribuir tudo para todo mundo. E as pessoas nem pensam. Elas só têm no coração o descontentamento, a raiva do outro que tem muito. Só isso que elas têm no coração. Mas quando elas estiverem num país como a Venezuela, elas vão sofrer tanto. Porque já estavam chiando uma semana do Brasil igual a Venezuela. Eles trabalham para fazer do Brasil uma Venezuela. E uma semana ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais. Porque o descontentamento é sério, veja só. A providência e o governo de Deus é colocado em xeque. Quando ele dividiu as terras de Israel, ele dividiu de acordo com as tribos. É interessante que a linguagem usada no salmista é: tu és a minha porção, tu és a minha sorte, aquilo que tu me deste. A porção foi Deus quem deu. Ele deu a terra segundo a sua sabedoria. Mas ainda, quando Israel é liberto do cativeiro, veja que isso é próprio da nossa luta. E caminha para a terra prometida no meio do deserto. O que é que acontece, irmãos, nessa caminhada? Eles começam a dizer: que saudade das cebolas, misericórdia. Alguém pensa, das cebolas do Egito. Eu fico imaginando alguém ter saudade de cebola, o negócio é cruel mesmo. Porque a cebola crua, mas se você dourar um pouquinho, eu gosto, mas se ela ficar crua, eu não teria saudade. Do alho, dos peixes, veja, que saudade do Egito. Eu não aceito, porque lá nós éramos escravos, aqui nós somos livres, e lá eles trabalhavam feito escravo, sobre os ombros um peso, mas tinha alho, tinha peixe. Agora eles são livres. Eles preferem ser escravos. Aí Deus então faz cair o maná do céu. Eles se revoltam, é o mesmo gosto, é demais, ninguém aguenta um negócio desse. Todo dia, ninguém precisa mudar, olha, esse tipo de comida não está bem. E aí eu reclamo do que tem sobre a mesa, eu reclamo do que Deus me deu, eu reclamo da casa, e eu estou falando do sol, e Deus colocava uma sombra durante o dia que os seguia, e uma tocha que os seguia à noite. Eles nunca estavam entregues para eles mesmos, nem por perigo. O Senhor os guiava pelo deserto, suprindo as suas necessidades, uma a uma. Até que chegou o momento, e Deus disse: vocês querem carne? Então eu vou dar carne para vocês. E o texto de Números conta, a Escritura Sagrada, que Deus fez voar codornizes na altura que eles podiam pegar com a mão. Foram tantas codornizes. Deus disse: vai sair pelo nariz de vocês. Vai ter refluxo. Um médico gastro ia ganhar muito dinheiro naqueles dias. Refluxo. Vocês vão botar para fora pelo nariz. O que vocês querem é casa. Então eu vou dar para vocês uma mansão. O que vocês querem é comida. Então comam até sair pelo nariz. O que vocês querem é prazer. Então eu vou entregar a vocês as suas paixões. Veja, nem sempre a quantidade de benefícios significa bênção.
pode ser juízo. Era muito. Era para eles pegarem o suficiente para cada dia. Eles pegavam como se fosse para a eternidade. Nem sempre fartura é sinal de bênção. Pode ser juízo de Deus sobre você. Nós não queremos o pão que vem do céu. E aí você vai entender que Números vai utilizar esse argumento e João vai pegar esse argumento e vai mostrar qual era o descontentamento deles. Capítulo 6 de João, por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus tinha, no início do capítulo, multiplicado pães e peixes e alimentado o povo que estava com fome. É bem interessante isso aqui, não é? E sobrou muita comida, diz o texto sagrado. Acontece que depois que se passa esse milagre, Jesus atravessa o mar e lá no verso 22, por favor, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido só. E aí, por favor, no verso 25 ele diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Perceba, que pergunta, não é? Mestre, quando chegastes aqui? E as pessoas estavam procurando a Cristo. Eles tinham acabado de comer muito pão e muito peixe, do nada, agora eles estão atrás de Cristo. E Cristo diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Você entende por quê que a Bíblia, no Novo Testamento, chama Cristo de a água que mata a minha sede, o pão que sacia a minha fome? Por causa da imagem do deserto, onde não tinha água, onde não tinha comida. Ele é aquele que satisfaz as minhas necessidades. Vocês vêm a mim por causa de pão. Vocês trabalham, vocês me perseguem pelo pão que perece, pela casa, por poder. É para isso que vocês me buscam. Não me busquem pelo pão que perece. E Jesus vai mostrar que ele é o pão da vida, por favor, no verso 28 em diante. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Que pergunta interessante, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. E agora ele traz à memória deles o que aconteceu lá em Números. Deu-lhes a comer o pão do céu, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de nenhum modo o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do homem, o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus diz assim, esse é o maná que Deus mandou, que cai do céu. Agora veja como aconteceu no Egito, como aconteceu no deserto. Quando o maná cai, eles murmuram. A mesma coisa no verso 41. Murmuraram, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Veja, eles estão reclamando porque ele disse que ele era o pão que tinha descido do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus. Lembre-se que João começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus. Verso 14, e o verbo se fez pão, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Quem disse que ele veio do céu? Você percebe onde a murmuração chega? Quando nós não aceitamos o governo de Deus? Não é simplesmente nós não aceitamos a sorte que nos foi dada, nós não aceitamos o Salvador que nos foi entregue. Ele continua. Não murmureis entre vós. Veja o verso 41. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este vem, o tem visto. 47. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Veja que jogo de palavras. Porque depois vamos ouvir, para que todo aquele que nele crê, lembra de João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, ele diz, todo aquele que dele comer, porque comer e crer, beber e comer, crer, aquele que crer nele tem a vida eterna. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Perceba, irmãos, lembra lá do momento em que Jesus encontra a mulher samaritana em João 4, quando ela diz, Senhor, Jesus pede água a ela, e depois ele diz à mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria, eu te daria água viva, e você nunca mais teria sede. Mas ela pensou, Senhor, então me dá dessa água, para que eu nunca mais tenha que voltar aqui para beber. Jesus diz, eu sou a água viva. Se você crê em mim, você nunca mais terá sede. Veja, o pão que mata a minha fome, a água que nunca mais eu tenho sede. Sabe por quê? Porque sede eu tenho todo dia, fome eu tenho todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Normalmente. Inventaram esse negócio de comer 6 vezes ao dia, são 6 vezes com fome durante o dia, não é? Então você tem ideia da fome todo dia. Mas qual é o ponto aqui em questão? Porque só Cristo satisfaz a minha alma. É por isso que o que eu bebo nunca mais eu tenho sede. Por isso que eu como nunca mais eu tenho fome. Porque Ele satisfaz a alma. As outras coisas não foram feitas para esse fim. Quando eu quero satisfazer com comida, eu quero satisfazer com casa, eu quero satisfazer com sexo, nunca terá limite. Nunca eu chegarei a um fim. Porque eu não estou satisfeito com o que Ele me deu. A mensagem de Cristo é dura. No versículo seguinte, do 54, diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Veja, não é vida temporária, é vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O que é que acontece, irmãos? Quando você fala sobre o governo de Deus, sobre o que Ele provê para satisfazer a nossa alma, as nossas necessidades, nós fazemos como fazemos quando Ele nos dá uma casa que não é tão boa como nós queríamos. Quando nós reclamamos do que nós temos, quando nós vivemos a nos queixar de tudo que Deus nos deu, no fundo, eu não aceito o governo dele. É tão sério que não recebeu o maná no deserto. Para João, ele não recebeu o maná que veio do céu, Jesus Cristo. Que isso leva não é ao crescimento imediato, a escândalo. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. É por isso que ele conclui: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ainda diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Que coisa interessante. Deixaram Jesus. Quantos por causa da justiça deixam Jesus? Da sua justiça? Da maneira como acha que o mundo deveria ser governado? Diz: Deus é injusto. Ou Deus não existe. Deus está dizendo: há descrentes no vosso meio. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui está a plenitude. Vocês querem também se retirar. O que é Jesus para você? Pedro disse: tu tens as palavras de vida. Eu não vou encontrar satisfação em nenhum outro. Para onde nós vamos, Senhor? Pão, peixe, casa, mulher, trabalho, riqueza, saúde. É isso que eu quero para a minha vida eterna. É essa a ideia da minha vida. A minha satisfação. Nós não vamos a lugar nenhum, porque tu tens as palavras de vida. Não cobiçarás. Não estarás descontente com o que Deus te deu. Se você está descontente com alguma coisa, esteja com o teu próprio pecado. Se você está insatisfeito com alguma coisa, esteja insatisfeito com a tua própria vida de pecado.
mas não com o governo de Deus. Ele é bom. Ele é bom. Por falar nisso, encerro aqui, lembrando da história de Gênesis 37. Os irmãos que não aceitaram o governo de Deus, dizendo que José era superior a eles. Termina a história. José salvando a vida deles da morte pelo governo de Deus. Você vai confiar no governo desses homens que queriam matar José, a quem Deus tinha escolhido para ser aquele que iria salvá-los? Quem governa de fato? Quem é sábio de fato? Só Deus. Se alguma coisa você se queixa, queixe-se apenas dos seus próprios pecados. Não murmure contra a sabedoria de Deus. Não murmure contra o governo de Deus. Ele já te deu o pão da vida. Ele já te deu a água que sacia a tua sede. Ele já te deu uma morada. Ele disse: eu vou preparar uma morada para que estejam comigo onde aqueles que são meus. Casa, pão, comida, nada disso é a satisfação da minha alma. Jesus Cristo é a satisfação da minha alma. Se eu estou satisfeito nele, eu vou me alegrar com a casa que o meu irmão tem. Eu não vou desejar a casa dele. Se eu estou satisfeito em Deus, eu vou ver a família do meu irmão e vou me alegrar com a bênção que Deus tem dado a ele. Se eu estou satisfeito em Deus, eu estou feliz com o sucesso do meu irmão. Porque a minha alegria é o Senhor. E o meu sustento é o pão que Ele proveu do céu. Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra nessa manhã. Pelo privilégio de podermos meditar nas verdades tão gloriosas do Teu Evangelho, na Tua lei. Como nosso coração é enganoso. Como confundimos justiça com descontentamento. Como confundimos, Senhor Deus, prazer pelas coisas do mundo com a busca por Tua vontade. Senhor, que sobre nós, que sobre a nossa alma, seja derramado a graça do Evangelho de Cristo, que satisfaz a nossa alma plenamente. Plenamente. Quando vimos homens, ó Deus, que não têm onde morar, mas com a alma cheia de alegria no Senhor. Quando nós percebemos pessoas enfermas perto da morte, com um coração alegre e ao mesmo tempo contente com o que o Senhor lhes deu. Graças nós te damos pelo Teu Evangelho, que supre e satisfaz todas as nossas necessidades. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.